Ninguém fala sobre isso. Todos falam do homem sigma como se fosse impenetrável, frio, inalcançável, como se não sentisse, como se não duvidasse, como se estivesse acima de tudo. Mas há algo que quase ninguém entende. O homem sigma não é alguém sem medo. É alguém que aprendeu a escondê-lo tão bem, que nem ele mesmo o reconhece com facilidade. E é aí que começa o interessante. Porque não são medos óbvios. Não são medos que você possa explicar em voz alta. São silenciosos, constantes e muito mais reais do que a imagem mostra. São eles que influenciam suas decisões, na sua distância, na sua forma de se relacionar com o mundo. E se algum desses te atingir, você vai entender exatamente por que se comporta como se comporta. Número 1. Se abrir uma vez, e isso ser usado depois. Existem momentos muito específicos em que um homem sigma decide falar de verdade. Não a versão filtrada, não o superficial, o real. E quando ele faz isso, não é por acaso, é uma escolha. Mas o que pesa não é o que acontece naquele momento, é o que pode acontecer depois. Porque o verdadeiro medo não é ser julgado no instante. Isso dá para lidar. O verdadeiro medo é que essa informação apareça semanas depois, em um contexto que não corresponde, uma frase, um comentário, algo que você disse em confiança, usado como se fosse público, e naquele momento algo muda, não de forma brusca, mas muda. Você começa a medir mais, a cortar, a filtrar, e sem perceber, passa a dizer cada vez menos do que realmente sente, porque uma vez que você solta, deixa de te pertencer, e isso nem todos sabem lidar. Número 2. Fazer tudo diferente e acabar sendo comum. O homem sigma não segue o caminho comum. Ele se afasta, observa, decide sem pedir validação, e no fundo, há uma expectativa silenciosa que quase nunca é dita. Se eu faço tudo diferente, deveria terminar em um lugar diferente. Mas há momentos em que essa ideia começa a incomodar. Momentos em que você olha ao redor e vê pessoas que fizeram o fácil, avançando mais rápido. E aí surge uma pergunta que não agrada enfrentar. E se esse caminho não garantir nada, não é medo de fracassar. O fracasso pode ser explicado. É medo de algo mais desconfortável, de ter investido anos em um caminho solitário para terminar em um resultado que não se destaca. E o pior não é se comparar com os outros, é se comparar com a versão de si mesmo que você acreditava ser possível. Porque quando essa imagem começa a se afastar, o silêncio pesa mais do que parece. Número 3. Ter padrões tão altos que você acabe sozinho. De fora parece força, saber o que quer, não se conformar, não aceitar menos. E em grande parte é. Mas há uma parte que quase ninguém menciona, porque o mesmo filtro que te protege também elimina oportunidades e não faz perguntas, não distingue entre alguém que não vale a pena e alguém que simplesmente precisava de mais tempo para se mostrar. E isso acontece lentamente, quase imperceptível. Um ano passa e seu círculo fica menor. Outro ano, ainda mais reduzido. E em algum momento surge uma dúvida desconfortável. E se não for que ninguém atinge o padrão, mas sim que o padrão está excluindo demais? Não é fácil admitir, porque esses padrões representam seu respeito próprio. Mas quando se tornam rígidos demais, podem acabar te isolando mais do que você imaginava. Número 4. Perder o controle emocional diante da pessoa errada. O controle não é por acaso. É algo que o homem sigma treina sem dizer. Manter a calma, medir a reação, escolher quando falar e quando não. E na maior parte do tempo, funciona. Mas há momentos em que algo atravessa esse controle. Não é qualquer situação, é a combinação exata, no momento errado, diante da pessoa errada. E então,
o filtro se rompe. A emoção sai mais forte do que o esperado. E o medo não é sentir, é quem vê. Porque naquele instante, você revela mais do que diz. Revela o que te afeta, o que te importa, onde você é vulnerável. E nem todo mundo sabe lidar com isso com respeito. Alguns guardam, outros usam, mesmo sem perceber. E a partir daí, algo muda. Você se torna mais cauteloso, mais fechado. Porque uma vez que te leem, não há como voltar atrás. E isso pesa mais do que parece. Número 5. Construir uma vida correta, mas se sentir vazio. Tudo se encaixa, metas cumpridas, rotinas sólidas, independência real. De fora, parece exatamente a vida que você queria. Mas há momentos em que algo não parece certo. Não é um problema claro. Não é algo que você possa apontar. É mais sutil. Uma sensação que aparece quando tudo fica em silêncio, quando não há distrações, quando não há nada urgente para resolver. E aí surge uma pergunta desconfortável. Isso realmente me preenche? Porque esse caminho não foi imposto, foi escolhido. E isso o torna mais difícil. Não há desculpas, não há culpados. Se algo não se encaixa, foi você quem construiu. E o mais estranho é que não é um vazio total, é pior. É conquistar algo importante e sentir menos do que esperava. E nessa diferença, começa a crescer algo que não pode ser ignorado. Número 6. Tornar-se previsível para os outros. Ser imprevisível é liberdade. Significa que ninguém pode antecipar seus movimentos, que ninguém sabe exatamente como você vai reagir. E isso te dá vantagem. Mas com o tempo, algo muda. As pessoas observam, analisam, conectam padrões e, sem perceber, começam a te antecipar. E aí surge um incômodo silencioso. Porque ser previsível é ser lido. E ser lido é perder controle. Mas há uma camada mais profunda. Não se trata apenas dos outros. Trata-se de você. E se você não estiver mais evoluindo? E se você reage da mesma forma há anos? Porque quando o padrão se repete, não é mais estratégia. É rotina. E a rotina, para um homem sigma, é perigosa. Porque significa algo que ele evita a todo custo, ficar estagnado sem perceber. E quando você percebe, já passou mais tempo do que gostaria de admitir. Número 7. Precisar de ajuda e não ter para quem ligar. A autossuficiência funciona. Resolver sozinho, avançar sozinho, não depender de ninguém. E por muito tempo, isso parece suficiente. Mas existe um cenário que quase ninguém considera. Não é o dia a dia. É aquele momento específico em que algo realmente complica. Algo que você não pode resolver com lógica, nem com disciplina. E aí surge o vazio. Não porque não existam pessoas, mas porque não há alguém suficientemente próximo. Alguém que entenda sem explicações. Alguém que esteja ali sem condições. E isso incomoda mais do que parece, porque pedir ajuda não é apenas falar, é reconhecer algo difícil, que existem situações que te superam. E esse reconhecimento não é fácil para alguém que sempre sustentou tudo sozinho. Por isso esse medo é ignorado. Mas no fundo, ele continua ali, esperando o momento em que pode se tornar real. Número 8. Confiar profundamente. E essa pessoa mudar, deixar alguém entrar, não é impulsivo, é um processo lento, observado, calculado. O homem sigma não confia rápido, mas quando confia, confia de verdade. Por isso, o medo não é imediato. Não é o erro evidente, não é a traição óbvia, é algo mais silencioso. É quando tudo parece estável e, aos poucos, algo começa a mudar. Pequenos detalhes, atitudes diferentes, energia distinta, e no começo você justifica. Mas com o tempo já não dá para ignorar. E aí vem o golpe real, não apenas em relação a outra pessoa, mas ao seu próprio julgamento.
Porque se você foi tão seletivo, como não viu isso chegando? E isso é o que mais pesa. Não o dano em si, mas a dúvida que fica. Porque depois disso, você já não confia da mesma forma, mesmo querendo. E essa marca permanece mais tempo do que deveria. E no final, tudo isso revela algo que poucos realmente entendem. O homem Sigma não é alguém sem medo, é alguém que aprendeu a conviver com eles, sem fazer barulho, não os mostra, não dramatiza, não os transforma em desculpas. Mas eles estão ali, moldando decisões, marcando distâncias, definindo quem ele deixa entrar e quem mantém de fora. E o mais interessante é que muitos desses medos não precisam ser eliminados. Eles são compreendidos, observados, gerenciados, porque em certo nível também são proteção. Se você se viu refletido em mais de um, não é fraqueza, é consciência. E essa consciência é o que separa alguém que apenas reage de alguém que realmente entende como tudo funciona. Porque quando você começa a ver o que os outros ignoram, começa a se mover de forma diferente. E se quiser continuar se aprofundando nessa mentalidade Sigma, há um vídeo recomendado aparecendo agora mesmo.